Quais são as consequências do abuso sexual na vida adulta? Primeiro vamos definir o que é abuso sexual. Abuso sexual é qualquer interação de um adulto com uma criança, desde que a diferença de idade seja maior que 5 anos, de uma criança para outra, ou de um adolescente, ou de um adulto com uma criança, ou com um adolescente, já é considerado abuso sexual. 98% dos meus atendimentos, que as pessoas chegam pelos mais variados motivos, eu sempre encontro ali a razão, a causa daquela dificuldade financeira, daquela dificuldade no relacionamento, daquela dificuldade na vida, nos relacionamentos com os filhos ou em outras áreas da vida, ou de perder peso, ou de autoestima. Eu sempre encontro ali um abuso sexual, então é muito comum, e por ser tão alarmante, porque basicamente de 100%, 98% das minhas clientes, dos meus clientes, não só homem, mas não só mulheres, mas homem também, eu encontro ali um abuso sexual. Então hoje a gente vai estar falando um pouquinho acerca disso. Os abusos sexuais, eles ocorrem intrafamiliar e extrafamiliar, sendo que é muito mais comum os intrafamiliar dentro da própria família, que é o pai, que às vezes a mãe, o vô, a tia, os irmãos, pessoas, amigos, pessoas muito próximas que estão ali, que seriam pessoas que deveriam estar protegendo aquela criança, e são as pessoas que fazem mais mal. Existe o contato sexual, né? Porque as pessoas acham que abuso sexual é só quando ocorre a violência, ocorre um estupro violento. Não, abuso sexual é qualquer interação onde um adulto encostou na criança com o objetivo de ter prazer. E isso pode acontecer com atos de penetrações ou atos mais suaves só de estimulação, ou visual, ou verbal, ou psicológico. Não importa, todos são danosos e causam danos tanto quanto. O simples fato de uma criança dormir na cama dos pais é considerado abuso sexual. O simples fato da criança estar dormindo no quarto do adulto do casal é considerado abuso sexual. Nossa, Rose, sério? Por quê? Não é a intenção do papai e nem da mamãe abusar daquela criança quando coloca ela para dormir ali naquele quarto. Só que a energia sexual daquele adulto, ela tá ali dentro daquele quarto. E como a energia sexual daquele adulto está ali, aquela energia, a criança absorve aquela energia. Então ela absorve toda aquela energia que dentro dela ela não comporta, ou às vezes, como a gente tem esse relato, eu tava dormindo, eu acordei com barulho, olhei pro lado, tava a mamãe com o papai fazendo sexo, e isso me deixou traumatizada. Quantas vezes essa criança dentro do quarto do adulto, ela presencia o ato sexual do pai e da mãe, e isso é considerado abuso sexual visual, e é tão grave quanto aquela com penetração, aquela com estimulação, porque vai gerar os mesmos conflitos. O que faz mal no abuso sexual são os conflitos causados. Geralmente a culpa, a vergonha, o medo, a repressão. Aquela criança que sofreu um abuso às vezes mais severo, que até machucou, até foi violento, mas ela chegou para a mamãe, ela chegou para o papai, ela conseguiu conversar com alguém, ela teve ajuda de outro adulto, ela vai ser curada, ela não vai levar para a vida adulta essas dificuldades. A criança que passou por abuso sexual, não importa o nível, se foi visual, se foi verbal, se foi psicológico, e psicológico aqui entenda fatores como mãe ou pai que coloca aquela criança como substituto do cônjuge, ou aquela mulher que começa a falar mal do marido para o filho, ou aquele pai que começa a falar mal da mãe para a criança, falar da intimidade, falar da vida sexual deles para aquela criança. Isso é abuso sexual psicológico, isso traumatiza, isso leva bloqueios para a vida do adulto depois. Então, toda essa interação, tudo isso traz muito ferimento. Dentro das consequências, eu vou listar aqui, temos desordens psiquiátricas, que são as depressões, as síndromes do pânico, os transtornos, bipolaridade, tantos outros
transtornos psiquiátricos, sim, oriundo de abuso sexual na infância, que vai desembocar só lá na vida adulta, desordens psicológicas, né, que é a dificuldade da pessoa com ela mesma, todo aquele entrave, toda aquela confusão, abuso de substância, ou seja, a pessoa vai para o álcool, a pessoa vai para a droga, as desordens físicas, quantas pessoas com dores crônicas, com cistite, com infecção de urina que não sara com nada, aquela pessoa que tem todo mês ali uma infecção de urina, uma infecção de uma vaginite, uma candidíase, mulheres com candidíase recorrente pode ir atrás, ou infecção de urina pode ir atrás, que é conflito relacionado à sexualidade, tem a ver com abuso sexual lá na infância, sempre, não tem uma vez que o paciente, né, no caso agora o cliente chega para mim e que a gente vai estudar, a gente vai investigar e ali não tem, quando ela fala, Rose, eu não consigo me livrar dessa candidíase, eu não consigo me livrar dessa infecção de urina, eu trato, eu vou atrás, eu uso medicamento, parece que resolveu, daqui a pouco começa tudo de novo. Pode analisar, pode olhar que tem um abuso sexual lá atrás. E tem várias outras, né, enxaqueca constante, dores nas mais variadas consequências de dores físicas aqui, mas o mais comum mesmo são as infecções, as vaginites, infecção urinária, as candidíases. As desordens comportamental, que a pessoa se torna um delinquente, né, a rebeldia, tudo aquilo. As dificuldades cognitivas, dificuldade no aprendizado, que essa pessoa não só ali na infância, mas ela leva também para a vida adulta, essas dificuldades. Suicídio, tentativa de suicídio, dificuldades afetivas, ela tem dificuldade de se conectar com outra pessoa, ela se isola, ela tem a dificuldade de amar e receber amor, ou seja, mesmo quando ela já é um adulto e ela conhece uma pessoa que a ama, que quer cuidar dela, quer respeitá-la e valorizá-la, ela tem uma grande dificuldade de se entregar emocionalmente, ela tem dificuldade afetiva de confiar, de abraçar, de interagir, até mesmo dificuldade afetiva às vezes de dar afeto para os próprios filhos, dificuldades interpessoais, a vítima se torna o agressor, isso é muito comum de uma criança, isso acontece muito com né, masculino. O menino que foi abusado sexualmente lá na infância e quando chega lá na vida adulta ele se torna um pedófilo, a delinquência, as dificuldades econômicas, isso é muito comum. Uma das coisas assim, cliente que chega para mim, Rose, vamos aqui, vamos fazer um processo de coaching para minha vida financeira melhorar, vamos fazer aqui um processo, eu não dou conta mais, me ajuda, e bingo, incorre um abuso sexual. Então assim, é muito, muito, muito comum as dificuldades financeiras, econômica, estar ligado com abuso sexual lá na infância, pela dinâmica do abuso ter acontecido quando aquele abusador, ele conquistou aquela criança, às vezes com um presentinho, com dinheiro, com uma coisinha, com outra. Então, é muito, muito, muito comum as dificuldades econômicas. Aquela pessoa que não consegue ganhar dinheiro, ou aquela pessoa que ganha dinheiro e não consegue usufruir do seu dinheiro, não consegue fazer nada com o seu dinheiro, ou quando ela pega o dinheiro, ela dá uma crise de pânico, ela fica mal, ela vai parar no psiquiatra, ela não consegue lidar, porque está inconscientemente ligado com os abusos sexuais. Então faz ela lembrar daquela situação e aí ela não consegue usufruir aquele dinheiro de forma tranquila. Então é muito comum isso, muito comum mesmo. Muito mais do que vocês imaginam. Dificuldades, né? Baixo nível de religiosidade, por quê? E aqui eu quero abrir um parêntese. Por que a dificuldade, o baixo nível de religiosidade? Por quê? Porque a criança que foi abusada sexualmente, ela olha e fala, onde estava Deus? Por que Deus não está aqui? Por que Ele não me protegeu? Por que Ele não me livrou daquele safado sem vergonha que fez isso, que fez aquilo? E quantas vezes a gente escuta, do lado de cá a gente escuta caso bizarro de pessoas que chegam pra gente e contam a seguinte história, olha, meu pai orava comigo e depois me abusava. Deus
não tem a obrigação de proteger filho. Essa obrigação é tua, papai. Essa obrigação é tua, mamãe. Essa obrigação é tua, marido, esposa, de ter uma vida sexual sadia um com o outro. Isso é o que protege filho de abuso sexual. É isso que protege uma criança de ser abusada sexualmente. É lógica da vida 2020, a referência para o que eu estou falando aqui, ok? Isso é ciência, isso não é blá blá blá, não. Para que os filhos sejam protegidos, é necessário que esses pais tenham uma vida em comum, sadia, dando exemplo para os filhos e principalmente tendo vida sexual saudável, com orgasmo, com satisfação. Isso é preponderante para a proteção desta família. Se isso não acontece, essas crianças estão desprotegidas e o dinheiro não entra dentro dessa casa. Sim, a vida sexual saudável está intimamente ligada ao entrar o dinheiro, ok? Então vamos voltar aqui. Baixo nível de religiosidade tem a ver com isso. Então, a responsabilidade aqui é do papai e da mamãe e não de Deus. Deus, ele já te deu a condição de proteger e amar os seus filhos quando ele te deu livre-arbítrio, quando ele te deu decisão, quando ele te deu poder de escolha. E a responsabilidade tua, proteger o teu filho, proteger as suas crianças. Revitimização. Eu deixei isso por último porque é uma coisa que ocorre muito. Revitimização. O que é revitimização? É aquela pessoa, aquela criança que sofreu abuso sexual, às vezes lá com 3 anos ou com 5 anos de idade, e aí depois isso se repetiu durante a infância. Isso continuou a se repetindo, né? E ela sofreu outro abuso lá com 10 anos, lá na adolescência, com 16. Depois ela casou e aí teve outro caso, né? Vamos colocar aqui, vou pegar como exemplo aqui, vamos lá. A criança, ela começou a ser estimulada sexualmente com 3 anos de idade pelo seu avô. E isso foi por vários anos na vida dela. Depois mudou, saiu de perto. Isso foi mais ou menos dos 3 anos aos 12 anos. Com 16 anos, isso é um caso real, tá, gente? Com 16 anos, ela foi novamente abusada por um tio. Depois de casada já, ela já tinha sua vida, tinha sua casa, seu marido, seus filhos, e ocorreu uma situação onde essa pessoa foi novamente retraumatizada. A gente está falando de retraumatização, com um vizinho que arrumou toda uma situação e essa pessoa foi novamente vítima de abuso sexual. Isso desestruturou toda a vida dela, trouxe uma consequência muito grande para a vida dela. Ou seja, Rose, você está me dizendo que uma criança que foi abusada lá na infância, ela tem a predisposição de ocorrer isso repetidamente? Sim. Enquanto ela não curar essa dor, enquanto essa energia do abuso estiver rodando dentro dela, ela vai ter todas essas dificuldades ou várias dessas dificuldades que eu listei aqui. Ela vai ter os conflitos psicológicos, aquela culpa, aquela dificuldade, aquele terror, e o pior do abuso sexual é a culpa, é a vergonha, que aquela pessoa fica ali rodando aquilo. Se a gente pega a tabela vibracional, a energia do medo, a energia da culpa, a energia da vergonha são as mais baixas possível, e isso atrai mais do mesmo, ou seja, ela está sempre girando ali, né, repetindo aquilo que eu sempre falo: assim como eu penso e sinto acerca de mim, assim eu sou. Ou seja, ela está girando aquilo dali e isso vai fazer mais do mesmo, ela vai atrair pessoas para perto dela para novamente retraumatizá-la. E isso só para de acontecer quando essa pessoa vai ali e cura e limpa essa dor que está ali circulando no seu inconsciente, porque o ser humano, ele é de 100%, 5% dele é o que a gente chama de consciente, de racional, é aquilo que você pensa, é aquilo que você sente racionalmente, e os seus
O seu poder de decisão está em 95%, ou seja, 95% do seu inconsciente, ou entenda, é a mesma coisa, é sinônimo, inconsciente, criança interior, alma, é tudo a mesma coisa, é sinônimo, subconsciente. É isso que toma as decisões e às vezes está tão inconsciente. E isso começa a gerar ali dentro um tumulto e você vai mais do mesmo, porque você está inconscientemente pensando e girando aquela energia do abuso sexual. Então você vai atrair pessoas para revitimizar. E às vezes as próprias mulheres, dentro com os próprios maridos, dentro do próprio casamento, faz o papel de revitimizar essa mulher. Às vezes o homem que é bruto mesmo e vai lá e abusa dessa mulher, ou às vezes a mulher que vai lá e fica com seu marido sem ter um pingo de vontade. Isso é revitimização. Ela tá se retraumatizando cada vez que você, mulher, faz amor com teu marido ou com teu namorado, ou seja lá com quem for, sem você estar com vontade, você está se revitimizando. Então isso vai trazer mais do mesmo, vai continuar trazendo para você todas essas consequências, todo esse embolo, esse entrave. E aí depois você chega para mim, Rose, por que eu não consigo ter orgasmo? Por que eu não consigo ter prazer no meu relacionamento sexual? Por que eu não consigo me entregar para o meu marido? Como? Se você está sempre se revitimizando. Se cada vez que aquele homem que te ama, que casou com você, que está ali, encosta em você, toca em você e você se sente a mesma menininha abusada, como ter prazer dessa forma? Rose, qual o fator que mais traumatiza no abuso sexual? O que é preponderante para deixar a criança mais traumatizada? Vamos lá. A dinâmica do abuso, ou seja, o abusador, ele tem toda uma dinâmica, o pedófilo, ele tem toda uma dinâmica para envolver essa criança. Ele chega, ele conquista essa criança. Ele faz com que essa criança se sinta especial e amada. Às vezes aquela criança que não tem afeto do papai e da mamãe, lembra que eu falei que papai e mamãe só protegem os filhos se eles têm afeto em conjunto? Por quê? Porque o marido que dá afeto para sua esposa, a esposa tá cheia, vai dar afeto pro filho, o filho vai ficar tão emocionalmente satisfeito que qualquer um que chegar perto dele, ele vai conseguir se defender emocionalmente, ele vai gritar, ele vai falar, ele vai atrás da mamãe, ele vai confiar, então tem a proteção. Mas a criança tá tão ali, sem afeto, sem amparo do papai e da mamãe, que chega lá um qualquer e faz essa criança se sentir especial, faz essa criança se sentir muito amada. Vou contar aqui novamente um exemplo real, tá? A família era muito pobre, o pai era complicado, maltratava a mãe e deixava, mesmo que ele tinha dinheiro, ele deixava faltar tudo dentro de casa. E desde o básico, o pão, o alimento, a diversão. E de repente chegou um tio para dentro dessa casa. E esse tio começou a trazer pão, margarina, gente, coisa básica, a fazer um carinho, a conversar, a fazer essas crianças se sentirem especialmente amadas, muito acolhidas. Então, e aí esse tio, ele levava no parque, ele dava presentinho, ele comprava material de escola, ele dava roupa, ele dava comida, comprava comida e depois abusava. E aí, chegou lá na vida adulta, essas pessoas, né, que foram algumas irmãs, tiveram todos problemas na sua sexualidade, nas suas finanças. Por quê? Porque ele entrou com o agradar. Então, mas o que eu quero explicar aqui é a questão da dinâmica do abuso. O que é que mais traumatiza essa criança? É o quanto ela se sentiu especial pelo abusador, o quanto o abusador conquistou, o quanto esse abusador, gente, o que traumatiza mais não é o grau de violência, a conquista, que o quanto ela se sentiu importante, o quanto ela se sentiu especial, e depois ele veio, começou a tocar nela e ela não teve como se sair daquilo. Ela a princípio se sentiu estranho, mas eles começam muito sutil, é muito devagar, demora muito para um pedófilo mesmo, ele demora para consumar, porque ele tem toda uma estratégia
de conquista, que é o que a gente chama da dinâmica do abuso, e aí depois ele vem e conquista, de conquistar essa criança, ele começa a tocar, essa criança se sente estranha, mas aí ela não tem como falar. Depois, quando ele realmente vai lá e efetua o abuso, a criança está presa, porque aí ele entra com as chantagens e chantageia essa criança. Então essa criança emocionalmente ela está presa, ela está paralisada, ela não consegue ter a ação de contar para outra pessoa. E pior ainda, quando ela conta para outra pessoa, como muitos casos nós já pegamos aqui, de contar e essa mãe não acreditar, esse pai não acreditar e ainda bater nessa criança, aí sim os problemas se agravam muito mais. Mas o que realmente traumatiza é o nível de confiança. Quanto mais confiança ela tinha nessa pessoa que abusou, mais grave vai ser as consequências lá no futuro, mais problemas essa pessoa vai ter lá na idade adulta. Então, dentro da psicologia são todos esses agravantes, e é alarmante o dado da ONG de quantas crianças são abusadas, né? Dado que de 10 crianças, 8 são abusadas. Sim, é muito, e de 100% dos casos, somente 10 a 20% chega a ser denunciado, ou seja, chega ao conhecimento público, porque é uma coisa que é tampado no silêncio, mascarado no silêncio, e só é a quebra desse silêncio quando a pessoa já chega lá cheio de problemas, cheio de dor, cheio de tumulto, cheio de tudo isso. Os dados que eu peguei aqui hoje, eles foram baseados na minha pesquisa de campo, que foi feita com pessoas da sociedade e dentro do Instituto de Saúde Mental, com análise de prontuários, analisei vários prontuários e tudo. Então ciência, todo documentado, tudo bonitinho, ok?